Bem-vindos ao Euronews de noite. 2 petroleiros foram atacados no mar de Omã e Washington apontou o dedo a Teherão. O Pentágono revelou imagens de uma alegada tripulação iraniana a recolher uma mina no mar, mas o Irão recusa a autoria dos ataques. Em França, um projeto de lei lançou o debate sobre se os jovens de menos de 13 anos podem ou não ser considerados criminosos. No mesmo dia, o Brasil vê a homofobia tornar-se num crime e Lula da Silva chamar mentiroso ao Ministro da Justiça. Já muito se anda a falar de Madonna e desta vez é porque saiu mesmo Madame X, o seu último álbum, e a inspiração portuguesa está bem presente. Washington e Teherão trocam acusações após o ataque a 2 petroleiros no mar de Omã. Apesar de tudo, os detalhes do que aconteceu exatamente são ainda escassos. A tensão no Golfo aumenta à medida que a autoria dos ataques a 2 petroleiros no Estreito de Omã, esta quinta-feira, permanece por apurar. Um navio japonês e outro de origem norueguesa foram danificados por explosões. Os Estados Unidos apontam o dedo ao Irão, alegando que os estragos foram feitos por minas colocadas nos cascos dos navios. Para prová-lo, o Pentágono divulgou um vídeo em que, alegadamente, uma tripulação iraniana recolhe um engenho por detonar. O Irão reclama apenas ter resgatado 23 marinheiros envolvidos no incidente. Por outro lado, os proprietários do petroleiro nipónico rejeitam a versão norte-americana dos acontecimentos, alegando terem sido alvo de objetos voadores ainda por identificar. Entre uma explosão ou uma bala penetrante, tenho a sensação de que é uma bala penetrante. Se fosse uma explosão, haveria danos em lugares diferentes. Mas isso é apenas uma suposição ou um palpite. Pelo mar de Omã circula 1/3 de todo o petróleo do mundo transportado por via marítima. Um local estratégico que o Irão já ameaçou fechar em caso de confronto militar com os Estados Unidos. No entanto, as autoridades iranianas refutam e condenam as acusações dos norte-americanos. Os incidentes desta quinta-feira aconteceram durante a visita oficial do primeiro-ministro japonês ao Irão. Shinzo Abe deslocou-se ao país num esforço diplomático para alcançar a paz na região. Inocente. É assim que se declara o extremista australiano acusado do massacre de Christchurch, na Nova Zelândia, no qual morreram 51 pessoas. O extremista acusado de matar 51 pessoas em 2 mesquitas de Christchurch, Nova Zelândia, em março, declarou-se inocente. Desde uma prisão de Auckland, o australiano, que se define como supremacista branco, apareceu por videoconferência no Supremo Tribunal de Christchurch esta sexta-feira. A declaração de não culpado provocou a ira de cerca de 80 pessoas, entre sobreviventes e parentes de vítimas que se encontravam na sala de audiências. O réu enfrenta 51 acusações de assassinato, 40 acusações de tentativa de homicídio e uma acusação de terrorismo. O juiz anunciou que o julgamento começará em maio de 2020. A ministra da Justiça francesa propõe definir a responsabilidade criminal a partir dos 13 anos para evitar a penalização de crianças abaixo deste limite. Mas é uma iniciativa muito longe de ser pacífica. A polémica está instalada em França com a decisão da ministra da Justiça de reduzir a idade da responsabilidade criminal. Nicole Belloubet apresentou um projeto para tornar os jovens criminalmente responsáveis a partir dos 13 anos. Em França, todos os anos há cerca de 2.000 jovens de menos de 13 anos que enfrentam processos penais. Atualmente, o ator de uma infração de menos de 13 anos está sujeito a medidas educativas se o juiz o considerar capaz de entender a consequência dos atos praticados. Com a nova lei, essa possibilidade deixa de existir. A ministra justifica a medida também como resposta às convenções internacionais que exigem a definição de uma idade a partir da qual seja possível perseguir penalmente e deter um jovem.
A ser aprovado este projeto de reforma, a França passará a ter a terceira idade mais baixa de responsabilidade criminal na Europa. Na Suíça e Reino Unido, o limite é 10 anos. Na Itália e Alemanha, 14 e em Espanha e Portugal, 16. Mas a decisão está longe de ser consensual. O Sindicato dos Magistrados fala de progresso, mas considera que a definição da idade não vai resolver o problema dos meios de combate à criminalidade jovem. Para a presidente da região parisiense, trata-se de uma decisão extremamente grave. Valérie Pécresse diz que será um sinal de impunidade para os manipuladores de crianças. Com esta reforma, os jovens até 13 anos estarão ao abrigo da presunção de irresponsabilidade. A Justiça espanhola decidiu, em última instância, não deixar o independentista catalão Oriol Junqueras assumir o mandato como eurodeputado. Junqueras enfrenta uma pena de 25 anos de prisão. Oriol Junqueras não pode para já assumir o cargo de eurodeputado. O Supremo Tribunal Espanhol recusou a saída de prisão do independentista catalão para que Junqueras prestasse juramento na próxima segunda-feira em Madrid perante a autoridade eleitoral do país, uma condição indispensável para poder entrar em funções. A mais alta instância espanhola justifica a decisão com o receio de uma perda do controlo jurisdicional sobre a detenção provisória de Junqueras e o risco para o processo ao autorizar a sua ida a Bruxelas, onde se refugiou o ex-presidente catalão Carles Puigdemont para escapar à justiça em Espanha. A ex-vice-presidente do governo catalão Junqueras é acusado com outros 11 líderes independentistas catalães pelo papel na tentativa de secessão da Catalunha em 2017. O julgamento terá lugar no outono e Junqueras deverá esperar para poder eventualmente assumir o cargo de eurodeputado. A polémica em torno de Sérgio Moro, o ministro da Justiça do Brasil, não para de aumentar após as revelações de que terá interferido ilegalmente no processo Lava Jato. Agora é a vez de Lula da Silva chamar Moro de mentiroso. Lula da Silva diz que Sérgio Moro é um mentiroso. O ex-presidente do Brasil não poupou críticas ao atual ministro da Justiça, que foi o responsável pela sua condenação, numa entrevista na qual reage às polémicas conversas divulgadas pelo site da Intercept entre o ex-juiz federal e o procurador da República, Deltan Dallagnol, coordenador da mega-operação anticorrupção Lava Jato. Eu estou ficando feliz com o fato de que o país finalmente vai conhecer a verdade. Eu o tempo inteiro disse que o Moro é mentiroso. Eu disse no primeiro depoimento que eu fiz, e isso está gravado, de que ele estava condenado a me condenar porque a mentira tinha ido muito longe. Ele deveria ter sido preso ali. Nesse instante eu estou mais tranquilo do que o Moro, estou mais tranquilo do que o Dallagnol, estou mais tranquilo do que qualquer juiz nesse país. O que é que eu espero? Que se faça justiça nesse país. Numa entrevista publicada esta quinta-feira pelo jornal Estadão, Moro reage às revelações do The Intercept, que classifica no Twitter de um site associado a hackers criminosos, dizendo que não tem problema se quiserem publicar tudo, mas que não vai afastar-se do cargo e que não há risco de uma anulação do processo que levou Lula da Silva à prisão. Ainda no Brasil, um dos países que registra uma das maiores taxas de homicídios entre pessoas LGBT, o Supremo Tribunal acabou de decretar a homofobia como um crime. É uma importante vitória para a comunidade LGBT no Brasil. O Supremo Tribunal Brasileiro decidiu criminalizar a homofobia e a transfobia, dando-lhes uma equivalência ao delito de racismo. Os crimes passam a ser passíveis de uma pena de 1 a 5 anos de prisão. A medida provisória estará em vigor até que o Congresso, dominado por uma maioria conservadora, legisle contra um tipo de discriminação que, segundo a ministra do Supremo Tribunal Federal, pauta a sociedade brasileira. A mulher é diferente, o negro é diferente, o homossexual é o diferente, o transexual é o diferente. Diferente de quem traçou o modelo, porque tinha poder para ser o espelho e não o retratado. Preconceito tem a ver com poder e comando. A decisão é particularmente importante para os defensores dos direitos da comunidade LGBT, quando o país é liderado por um presidente saído da extrema-direita, conhecido por posições e declarações classificadas por muitos como homofóbicas. Num dos países mais ricos do mundo, a Suíça, a desigualdade salarial entre homens e mulheres e a violência de género foram um mote para um dia de manifestações
em várias cidades helvéticas. Igualdade salarial, introdução de um salário mínimo, tolerância zero à violência baseada no género. São múltiplas as reivindicações que mobilizaram os suíços esta sexta-feira. 28 anos depois da última greve histórica, o facto de a lei de 1996 sobre a igualdade no trabalho ainda permitir, num dos países mais ricos do mundo, que as mulheres ganhem em média menos 20% que os homens, levou a que as mulheres decretassem uma greve geral e a manifestações em várias cidades helvéticas. É um dia muito importante, relembra o que ainda tem de ser feito. Estou a falar de igualdade na remuneração da violência contra as mulheres. Em Berna, os deputados interromperam simbolicamente os trabalhos durante 15 minutos. Muitos parlamentares usaram emblemas feministas e vestuário ou adereços de cor púrpura. A ditadura militar na Argentina fez milhares de mortos e destroçou famílias inteiras. Javier era filho de um casal dissidente e foi adotado com apenas alguns meses. Agora voltou a reencontrar os seus familiares. Javier, filho de um casal desaparecido durante a ditadura militar de 1976 a 1983 na Argentina. Mas a Organização de Direitos Humanos, a Voz da Praça de Maio, trabalha para identificar os filhos de dissidentes mortos pelo governo da Argentina e tenta reuni-los com os parentes mais próximos. Até agora já identificou cerca de 130 pessoas que foram separadas dos pais. Javier é uma delas e agora reencontra o tio. A restituição da minha identidade é uma homenagem aos meus pais, uma carícia na alma e um símbolo de memória, verdade e justiça. Se tivesse que definir o significado deste símbolo num único momento, seria o abraço com o meu tio, que depois de 40 anos de busca, pôde dizer: "És tu, Javi", e abraçar-me como nunca antes ninguém o fez ou fará. Javier nasceu em 1977, foi adotado, mas desconhecia as circunstâncias da adoção. Em adulto, começou a suspeitar que podia ser filho de dissidentes desaparecidos, algo que o levou a procurar a organização que lhe confirmou esta suspeita. Gostaria de dizer que uma pessoa desaparecida é uma pessoa morta que volta todos os dias. Um morto que volta todos os dias como um bilhete debaixo da porta, como se fosse uma carta da minha irmã vinda de algum lugar do mundo. Javier agradeceu ao tio biológico por nunca ter desistido de o procurar durante 40 anos. Madame X é uma carta de amor a Portugal. Foram estas as palavras de Madonna ao descrever o novo disco que foi lançado esta sexta-feira. Há duetos com superestrelas, há letras em português, há um álbum que está a dar muito que falar. Madonna, a Material Girl, transforma-se em Madame X. O alter ego da cantora dá nome ao álbum número 14, lançado a 14 de junho, aos 60 anos. A canção número 15 é cantada em português. São números que se misturam com as letras das músicas, influenciadas pela vida em Lisboa e que trazem muitos convidados pelo braço. Ela sente a responsabilidade de inspirar, de ajudar, de trazer luz a locais escuros. E assume a personagem que for necessária para conseguir o que quer. Portanto, Madame X é um camaleão. O principal single do disco é um dueto com uma superestrela latina, o colombiano Maluma. E Crave é uma colaboração com o rapper Sway Lee. As pistas refletem as múltiplas personalidades de Madame X. Às vezes é uma combatente pela liberdade, outras vezes é instrutora de cha-cha-cha, outras têm saudades do amor, às vezes sente uma nostalgia da infância e do passado,
Às vezes penso em todas as pessoas no mundo que estão a sofrer e que não têm voz. E tenho um sentido de responsabilidade para com essas pessoas. A brasileira Anitta também está na lista de convidados, um disco repleto de forças criativas, mas Madame X continua a ser a principal. O Euronews Noite fica por aqui. Acompanhe-nos também no nosso site e redes sociais. Tenha um bom fim de semana.